Fórmula da pressão arterial. Pressão arterial é igual DC vezes RVP. RVP é resistência vascular pulmonar. E o que é DC? DC é débito cardíaco, que é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Entendi nada. Fala galera do YouTube, CP trazendo mais um vídeo para vocês. Cara, eu quero trazer um vídeo aqui muito legal que é o seguinte. Nós temos as pessoas de nível técnico e nível superior. O nível técnico tenta entender mais ou menos isso aqui e na maioria das vezes eles usam na prática. O nível superior, né? Às vezes a galera entende, sabe aplicar, né? Mas hoje eu quero fazer um vídeo diferente, tá? Eu quero trazer esse vídeo aqui, tá? De uma perspectiva de uma pessoa caseira, uma perspectiva de uma pessoa normal, que não tem tanto conhecimento, tá? Eu queria explicar, eu sei que é um assunto muito complexo e polêmico, né? Mas eu queria trazer uma linguagem mais popular, vamos se dizer assim. E por isso eu trouxe esse vídeo. Eu estou com uma série de pressão arterial, fiz vários vídeos de aparelho de pressão, tá? Inclusive hoje eu vou gravar um com aparelho digital daqui a pouquinho. Já fiz vídeo limpando o aparelho, regulando, calibrando, né? Fazendo a limpeza completa. Fiz vídeo aí de testes, vários aparelhos de pressão, barato, caro. Tem um monte de vídeo aí para vocês sobre aparelho de pressão. Vou deixar na descrição para vocês acompanharem. No vídeo de hoje eu quero falar mais da parte teórica, tá? Porque é importante você entender como que mede a pressão e o que que isso significa, tá? O que que é uma pressão 12/8? Então hoje eu quero passar para você, principalmente as pessoas que são leigas, né, nesse assunto e que querem aprender um pouco mais, mas não querem avançar tanto lá no nível superior, tá? Então hoje a gente vai falar sobre pressão arterial. CP, o que é pressão arterial? Bom, o próprio nome diz, é uma pressão que acontece na artéria, tá? Então é justamente isso, você tem aquelas veias, dentre as veias nós temos vários tipos de veias, subveias e também temos artérias. A pressão arterial é aquela que normalmente a gente mede na artéria. Poderia medir na veia? Isso aí é assunto mais polêmico, depois eu posso falar sobre isso. Até que pode, mas a veia é uma pressão mais reduzida, né? A pressão arterial é aquela pancadão e a gente consegue fazer uma medição bem legal, tá? Então, vamos lá. Pressão arterial. O vídeo de nós é pressão arterial. Eu não sou médico, tá? Eu sou biólogo, tá? E às vezes quando a gente fala de um assunto médico, as pessoas ficam horrorizadas. Por que que você pode falar? Uai, eu sou um profissional da saúde, como qualquer outro. E dei muita aula disso aqui e também consigo falar de sistema circulatório, respiratório, estudando, é claro, qualquer um pode falar. E hoje eu quero passar uma perspectiva mais normal para as pessoas entenderem, tá? Pressão arterial. O vídeo de hoje é esse aí. Primeira coisa vocês entenderem é que nós temos um coração e esse coração funciona como uma bomba. Imagina uma bomba d'água. Sabe aquelas bombas d'água que joga água para a piscina e tira a água da piscina? Então, o coração nada mais é do que isso, uma bomba que joga líquidos. Ela vai tirando líquido e puxa líquido. A função do coração é pegar todo esse sangue que circula. O sangue ele é muito importante por diversas razões. O sangue é a vida da pessoa, o sangue leva oxigênio, traz gás carbônico, é o sangue que permite a alimentação das células, né? Porque o oxigênio faz as moléculas serem quebradas e a gente consegue obter energia através disso. Então o coração é muito importante. E a gente vai falar um pouquinho do coração, não vou entrar muito nesse tema, mas o coração ele é formado por alguns músculos e um desses músculos é o miocárdio. O miocárdio então faz essa musculatura de um coração mexer, bater, né? Esse batimento cardíaco, que é mais ou menos assim, ó, papá, 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 é o batimento cardíaco. E a gente tem algumas válvulas no coração, também não faz muita importância na pressão arterial para a gente agora. Elas são muito importantes para o coração, mas nós vamos estudar pressão arterial, então não vou me dedicar muito a esse assunto. Nós temos aí válvula pulmonar, a famosa antiga, hoje tem outros nomes, né? Triscúspide, bicúspide, porque ela tem 3 membranas, mas isso aqui não influencia nada para a gente agora não, tá? E a gente tem 4 cavidades no coração, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? E a gente tem as veias e a gente tem as artérias. Como eu disse, eu não vou afundar nesse tema aqui não, porque senão a gente vai se perder
né? A gente tem que tomar cuidado de ficar dentro do termo, beleza? Muito bem, batimento cardíaco. Para vocês que estão querendo aprender, o coração bate 72 vezes por minuto, o que corresponde, né, a cerca de 100 mil batidas por dia. Cara, tu tem um órgão chamado coração, ele é autônomo, ele não precisa você falar, olha coração, dá uma batidinha, bate coração, né? Ele não faz isso, o cérebro dá os impulsos e ele é autônomo, tá? O cérebro só controla se ele precisa bater mais rápido ou mais devagar, mas o resto ele bate sozinho. Então é um órgão que as pessoas não dão valor, sim, as pessoas não dão valor, porque se tu enfia a cara num crack, numa droga, numa cachaça, você enfia a cara em substância gordurosa, fumo e etc, um monte de porcaria que tem aí, tu não dá valor no teu coração, tá? Ponto, não tenha dúvida. E o coração, ele faz um trabalho importantíssimo, ele bate para você. Se o coração parar de bater, a gente morre, vocês sabem disso, né? Ele bate 72 vezes por minuto, ou 100 mil vezes por dia. E ninguém paga ele nada, ele faz de graça e faz com muito amor para você. Então cabe você cuidar bem do seu coração. E o coração, ele tem dois movimentos básicos, que se chama sístole e diástole. Só que você não pode confundir a sístole e diástole do coração com a pressão sistólica e a pressão diastólica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Não confunda. O que é sístole? É o movimento rápido do coração. É quando as portas, né, das válvulas superiores se abrem e o sangue que está no átrio sobe, né, para as partes das artérias ou veias, né? Então esse sangue que está embaixo ele sobe através dessas válvulas que eu estou mostrando aí, tá? Então o sístole é o batimento em que o sangue sai do ventrículo e sobe para a artéria, etc, né? Já a diástole é um movimento, é o contrário, que as válvulas dos átrios, as válvulas de cima se abrem e o sangue desce. Ah, mas eu ouvi falar que a sístole é o batimento e a diástole é o relaxamento. Então, você já está ouvindo errado, porque isso você está confundindo com pressão arterial, tá? Então não confunda. A sístole é o movimento do coração em que as válvulas superiores se abrem e o sangue que está nos ventrículos sobe para as artérias, etc. Já a diástole é o movimento em que as válvulas superiores dos átrios abrem e o sangue desce para os ventrículos, tá bom? É isso, beleza? Então, isso aqui também não é importante para nós neste momento, porque nós vamos falar de pressão arterial, beleza? Então, vamos lá continuar, entrar dentro do nosso tema. Então, como vocês viram, o coração ele bate em diversos 72 vezes por minuto e ele vai gerando pulsos. E esses pulsos podem ser contabilizados. É nesse ponto que eu quero entrar. E como que a gente contabiliza isso? Através de uma medição na artéria, tá? A gente faz uma medição na artéria e a gente pode contabilizar esses pulsos, beleza? Então vamos entender um pouquinho como que é feito isso, tá? Então tá aqui, ó, tá a explicação aqui. Como vocês estão vendo, nós temos aqui um exemplo em que o sangue sai lá do coração, vai para a artéria e ele vem em uma potência muito grande, tá? E aí quando ele passa pela artéria, é lógico, imagina comigo uma mangueira. Você tem uma mangueira. Aí ela está vazia. Quando ela está vazia, ela encolhe um pouquinho. Passou água, ela estica um pouquinho, né? Quanto mais elástico, mais você percebe isso, né? Então, quando o sangue passa aqui, ó, ele gera uma pressão nas paredes da artéria. Aí quando ele gera uma pressão, essa pressão, o sangue passou, chama-se pressão arterial, porque é na artéria, sistólica, porque o sangue saiu lá do coração, na sístole, entrou na artéria, inchou a artéria, isso é chamado de pressão arterial sistólica, ou também PES, né, para quem não conhece. Esse é o famoso PES, pressão arterial sistólica. Bom, CP, o sangue passou pela artéria. Quando o sangue passou, ele desceu, a artéria voltou para o lugar dela, né? É claro que ele vai passando num monte de partes, né? Aqui, ó, a artéria vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai passando e encolhendo, passando e encolhendo. É isso que o sangue faz, né? No lugar que a gente está olhando, ele passou, né? O sangue passou, a artéria dilatou.
quando o sangue passa, a artéria volta ao normal. E essa força de volta, né? A gente tem uma força aqui que é uma pressão chamada pressão arterial diastólica, tá? Então essa pressão arterial diastólica é quando o sangue sai do ponto, tá? Você está olhando um ponto determinado da artéria, na hora que ela estica, pressão arterial sistólica. Voltou, pressão arterial diastólica, que, como eu disse, não tem nada a ver com a sístole e a diasístole do coração, que é outra coisa, tá? Que eu já expliquei anteriormente. Beleza, CP, entendi. Então, quer dizer que quando o sangue passa ali na artéria, estica, gerou uma pressão. O sangue foi embora, a pressão reduziu. É isso, pressão sistólica e pressão diastólica. E através desse movimento, ó, sanfona, a gente consegue medir, né, a nossa pressão arterial. Esse aqui é um aparelho que tem muito nos hospitais. Você normalmente pode colocar ele com um aparelho de pressão, aquele que tem uma braçadeira, ou você põe através de um catéter. Pacientes que são pacientes mais acamados, que estão no UTI, eles colocam uma cânula, né? Coloca aqui um medidor dentro do sangue, que é muito mais preciso, tá? E eles põem, e aí ele vai medir essa movimentação da artéria, se está dilatando, se está, né, reduzindo. E aí ele mede, calibra ele ali no zero e ele vai te dar o valor, que pode ser pressão de 12/8, 16/8, aí eu vou explicar mais sobre isso. Então, quando você mede a pressão, você mede em termos de área, de volume, é volume, então você tem que olhar para o volume. Por isso que a pressão, ela pode ser medida em milímetros pro mercúrio, tá? Porque a medição de volume normalmente usa a regra do mercúrio. Eu já vi pressão de volume usar água. Porém, na questão de saúde, é normalmente usado em relação ao mercúrio. Por isso que a gente chama de milímetros por Hg, tá? Por isso que é milímetro de mercúrio. Então você vê aquele volume, ali você pode medir a pressão arterial, tá bom? E tá aí, ó. Então quando eu tenho, por exemplo, 120 milímetros de PAS, que é pressão arterial sistólica, né? Então, quando a pressão, quando dilatou, volume maior, não tem um volume maior, então a pressão é maior. Por que a pressão é maior? Porque o volume é maior. Lembra, eu vou mostrar daqui a pouquinho a fórmula, vocês vão entender. Aumentou o volume, você aumenta a pressão, beleza? E aí a pressão arterial sistólica, ela é maior, né? É o famoso 12/8, né? 12, né? No caso a gente mede em milímetros, então seria 120 milímetros, né? E aí o sangue desceu. Quando o sangue desceu, o sangue saiu, né, do lugar, aí diminuiu o volume da artéria e aí nós temos a pressão diastólica, que seria o 8, né? 12/8. E aí seria 120/80, que é 120 de volume por 80. Por isso que a gente consegue medir a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Ah, CP, agora entendi. Por isso que tem essas duas pressões. CP, por que a gente não pode medir uma só? Porque a gente não tem parâmetro, né? Porque a gente não tem parâmetro. Se a gente não medir a diastólica, a gente não vai entender, né, o que acontece quando o sangue sai daquela posição, né? Então, uma coisa, a artéria está inchada, e quando ela volta, a gente precisa desse parâmetro para entender a pressão como um todo, tá? Então, pressão arterial sistólica e diastólica é isso aí que eu acabei de falar para vocês. Lembrando que eu estou usando uma linguagem popular. Se eu fosse dar uma aula dessa na faculdade, seria com outras linguagens, tá? Pode chegar algum médico, não, seus termos. Eu estou falando para gente de casa, dona de casa, entenda, tá? Beleza? Muito bem. Então vamos lá, continuar falando agora das funções das válvulas. Imagina a situação comigo. Você tem uma mangueira, a água está descendo por essa mangueira. Como diz o ditado, para baixo todo santo ajuda, né? Beleza, a água está descendo, gravidade, show de bola. E quando tem que subir, né? Imagina a mangueira jogando água para a caixa d'água. Ela só vai conseguir jogar água para a caixa d'água se tiver uma pressão boa. Se não tiver pressão, a água não sobe para a caixa d'água. Não é assim que funciona? É a mesma coisa, são as artérias e veias, tá? Então, quando o sangue está descendo, beleza.
E na hora de subir, meu querido, como é que faz? Para isso, o Papai do Céu criou um negócio chamado válvulas, que é assim, ó. O sangue, ele passa nas veias, né? E as veias têm muito músculo, né? Para quem não sabe. E elas espremem, ela tipo espreme o sangue para poder subir, né? O sangue subir. E o que acontece? Quando o sangue sobe, para ele não descer, Deus criou um negócio chamado válvula. E essa válvula fecha. E aí o sangue subiu, válvula fechou. Então ele não consegue descer mais. Subiu mais um pouco, vai espremendo, subiu mais um pouco, válvula fecha, tá? Linguagem de dona de casa, para entender, beleza? Ok, então a válvula justamente é isso. Válvula é um portão que se fecha para o sangue não retornar. Porque se o sangue retornar vai ter problema e eu já vou falar quais problemas que tem. Beleza, então qual que é a função da válvula? A válvula faz isso aí, ó. Ela abre a porta, o sangue passa, ela fecha. Então ela não consegue dobrar para baixo assim. Se a válvula fizer isso aqui, ó, é porque ela tem algum problema, né? Ela só vai até uma determinada posição. Ela abre para um lado só, ó. Ela faz isso aqui, ó. Sangue subiu, válvula fechou. Beleza? Daqui para lá, o sangue vai continuar subindo, chega lá em cima, tem outra válvula, fecha. Entendeu? E o coração é a mesma coisa. O coração tem as válvulas, são 4 válvulas, eu não vou falar hoje porque é na parte do coração. E essas válvulas fecham para o sangue não retornar, tá? Então, quando tem problemas de válvulas, você sabe, pessoas às vezes tem que fazer uma cirurgia e tal, e aí já é outro assunto. Bom, CP, eu entendi o que é uma válvula, para que ela serve, eu entendi a pressão arterial, mas para que essa pressão arterial é importante para nós? Já vou chegar nesse tema. Antes de falar disso, eu preciso falar o que é uma pressão normal, tá? Então vamos lá. Imagina que você tem uma paciente sua, né? Imagine, você é médico, tem uma paciente sua, você precisa medir a pressão dela em um determinado tempo, tá? Você vai fazer a medição da pressão dela durante 30 minutos. Vamos dar um exemplo. 30 minutos. Aí você vai chegar para a Dona Maria, Dona Maria, é o seguinte, ó, comida acabou, a senhora já comeu, vamos descansar, vamos relaxar, não vamos estressar com nada, ó, mente zen, quando você vai medir pressão, a mente tem que estar zen, ó, beleza? Tranquilo, relaxa, a senhora já saciou a sua fome, vamos esperar um pouquinho, fazer a digestão, tal e coisa, e você esperou ali uns 40 minutos, a digestão fez, aí tá na hora de medir a pressão, tá? Beleza, você vai pôr o aparelho aqui na Dona Maria, vai pressionar a artéria pressionada, quando você começar a soltar, aí você vai medir a pressão arterial sistólica, a primeira pressão. Deu lá 120 de volume, né? Milímetros cúbicos. Aí você vai falar, a pressão alta dela tá 120, a pressão sistólica 120. Aí tu vai descendo, vai soltando, aí você mede a pressão arterial diastólica, tá? Aí você viu que dá 80, então 120 por 80. Aí depois de um tempo, você espera um pouco, você vai medir a pressão dela de novo. Aí continuou 12 por 8. Não, aí 12 por 8, 12 por 8, tá. Espera um pouco, continua 12 por 8. Aí tu vai medindo, pode ser que dá uma fração de 11, depois um 11, um 10 e tal. Tu vai medindo a pressão e vai fazendo um gráfico, tá? E esse gráfico é uma média de todas as pressões que a pessoa tem, tá? E quando você fizer esse gráfico, vai ficar igual isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Vamos supor que a Dona Maria tem uma pressão normal, e aí você vai medindo aqui o tempo em segundo, tá? Aqui nós temos tempo em segundos, beleza? E aqui nós temos pressão em milímetros de Hg, tá? Então vocês lá, anotação. No segundo 1, a pressão da Dona Maria estava 80. Nos 2 segundos depois estava 100. Esse tempo aqui eu estou minimizando ele, porque a medição normalmente é 0,75 segundos, tá? Então eu estou fazendo um arredondamento para 1 para facilitar para vocês entenderem. E aí 80, depois você mediu, deu 100, e depois lá na sistólica, na pressão mais alta, deu 120. Beleza. Então você vai fazendo a medição. E você começa a observar que dá um padrão. Ó, a pressão da Dona Maria alta, né, pressão sistólica, tá dando 120.
pressão diastólica 80. E vai fazendo o levantamento e vai dando sempre o mesmo padrão. Fica do mesmo jeito sempre. Aí você fala, nossa, então a pressão Dona Maria era padrão, é sempre 12/8. Isso é um gráfico de pressão. Existem alguns exames, que é o Holter 24 horas, que você coloca um aparelho de pressão na pessoa com a bateria e ele vai medindo há 24 horas, tá? E esse exame é muito importante, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que ele é importante. E ele vai te dando um gráfico. Então, é claro que durante o dia pode sofrer variações, né? Às vezes varia 1 ponto, 2, às vezes varia 3, às vezes a pessoa almoçou, foi, né? Então, eles, claro, eles sabem todo esse levantamento. Ah, então a pessoa almoçou agora, a pressão subiu por causa do almoço. Ah, ela dormiu, a pressão então deu uma diminuída por causa do sono. Então, através dessas horas, desse tempo, a pessoa faz a interpretação desse exame, tá? Agora, quando o exame está alterado, né? Você fez tudo certinho, a pessoa está descansada, não está comendo, está relaxada e você mediu a pressão dela e está dando algumas alterações. Aí você consegue perceber como que a pressão da pessoa é, se é normal, se ela é baixa ou se é alta. Então, vou mostrar aqui no outro lado. No primeiro caso, aqui é a pressão normal. Uma pessoa que está com a pressão normal, ela tem 120 milímetros de Hg por 80, tá? Então é 12/8, beleza? Você pergunta por que é 12/8? Simples, se você pegar 120 dividido por 80, você corta o zero, não corta? Lembra da matemática? Cortou o zero, porque tem 100 dividido por 10, aí sobra só o 12 e o 8 embaixo. Simples assim, tá? Muito bem, então nós temos aqui a pressão normal da pessoa e agora você vai fazer um teste com outra pessoa. Mesma coisa, medição de 30 minutos, vai fazer uma medição, depois mede outra vez, tranquilo. Aí você percebeu que a pessoa tem um batimento atenuado, ou seja, olha a diferença desse gráfico para esse. A pressão da pessoa já começa em 60, vai lá em 100, pressão arterial sistólica, desce para diastólica com 60 e fica assim, ó, 100, 60, 100, 60, 100 e 60. Ó, muito baixa. A pressão da pessoa está abaixo do normal, tá? Uma pressão abaixo do normal, isso significa que a pessoa é hipotensa, pressão baixa, tá? Agora tu fez uma medição de outra pessoa. Aí tu observou que a pressão da pessoa dá sempre assim, ó, 100, 80, 100, 140, 160, né? E fica nesse gráfico aqui, ó. No exemplo aqui eu estou fazendo um gráfico de 100 e 140. Sistólica 140, diastólica 100. E fica nessa linha aqui, ó. Baixa 100, alta 140. É lógico que a pressão da pessoa é mais alta, mais volume sistólico que tem ali na artéria, né? Então essa pessoa tem um batimento cardíaco aumentado, tá? Ah, mas se a pessoa correr durante a medição, pode ser que deixe alterada. É por isso que antes de medir a pressão, a gente pede para ela sentar, descansar, relaxar, esvaziar a mente, não comer nada, não conversar, para que a medição da pressão seja o mais precisa possível. Então nós temos 3 casos aqui. Você fez um levantamento de uma pessoa de pressão normal, uma pessoa que tem uma pressão cardíaca atenuada, pressão baixa, e uma pessoa que tem a pressão alta, né, hipertenso. Normalmente casos que têm pressão arterial baixa, né? Exemplo, minha esposa, por exemplo, tem a pressão arterial baixa, mas ela toma remédio de pressão. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? E ela tem a pressão arterial baixa, tá? Sempre fica baixinha, fica 10 por 6, 10 por 7, 11 por 7, né? Já teve caso que estava 8 por 6, muito baixa, aí tem que correr para o hospital, né? Então a gente tem pressões baixas, que também é perigosa. Aí fala assim, a pressão baixa é mais tranquilo. Não, é perigosa também, meu querido. Se a pressão baixar demais, você morre, tá? E tem a pressão alta, que também é muito perigosa, que se estiver alta demais, rompe uma artéria, dá um AVC, estoura um vaso, entendeu? Então, a pressão ela tem que ficar sempre normal. Se tá ficando baixo ou alto, é ruim. E no caso de pressão arterial baixa, nós temos alguns exemplos, né? Pessoa que tem problema de glicose, por exemplo, né? Diabético. É muito comum a pressão abaixar, né?
Por quê? Ele vai tomando remédio de insulina, a insulina vai injetando a glicose na célula, e vai baixando. Então, é muito cuidado, por isso que a pessoa que tem problema de diabetes tem que medir a diabetes e a pressão, tá? E tem a pressão arterial alta, hipertensa, pessoa que come muito sal, né, que eu já vou falar do sal daqui a pouquinho, tem muita coisa nesse assunto. Então, nós temos basicamente esses dois gráficos. Através desses dois gráficos, você define se a pessoa ela é normal, hipertensa ou hipotensa. É claro que esse teste não pode ser feito uma vez só. Você faz um dia, faz outro. Aí você está vendo que a constância da pessoa é sempre aquela pressão, né? Eu conheço uma pessoa que, por exemplo, que a pressão normal dela é 16/10. Caminha, anda, faz ginástica, faz caminhada, faz esporte na cidade, vive assim, tá? É mais idosa um pouco, tá? Então, é 16/10. Ele é hipertenso. Ele está numa zona de risco, ele tomar alguns cuidados, beleza? Bom, em relação ao coração, como eu disse para vocês, o coração é um vídeo à parte, né? Mas eu vou falar que tem alguns problemas de pessoas que têm batimentos irregulares, e esses batimentos irregulares, obviamente, interferem também no valor da pressão, tá? Então, o coração da pessoa, ele tem que bater em média 72 vezes por minuto, mas tem pessoas que não é assim, tá? E o que acontece? Vou mostrar aqui alguns casos. O primeiro caso é o caso normal, que a pressão da pessoa, ela é normal, ela tem um batimento assim, ó. Agora nós temos um caso aqui chamado bradicardia, que o coração, ele fica mais lento. Se você comparar esse coração com este aqui, você está vendo que ele está batendo mais devagar. Isso quer dizer que o coração não está no compasso correto, ele está um tempo a menos. E aí é chamado de bradicardia. E logicamente essas pessoas que têm batimento mais vagarosos, né, tem alguns problemas também, tá? E tem ataque cardíaco, né, o coração acelerado demais, né, coração acelerado. Olha como que o coração está acelerado, tá? Isso quer dizer que a pessoa está com o coração acelerado. Não necessariamente o coração acelerado de uma pessoa tem algum problema. Por exemplo, se eu fizer uma ginástica, fizer uma esteira, meu coração vai ficar assim, vai ficar acelerado, né? Ele vai tentar bater mais rápido para compensar o gasto energético que nós estamos tendo, né? Eu preciso injetar sangue rapidamente para as células se alimentarem, para fazer a respiração. Então, o que acontece? Taquicardia pode ser uma situação do momento, depois volta ao normal, ou pode ser um problema que a pessoa sempre tem, e é isso, tá? São duas coisas totalmente diferentes. E aí, você quando vai medir a pressão, você tem que também saber o histórico da pessoa. Porque isso aqui faz toda a diferença para você entender a relação. Por isso que é muito importante você ter um médico de sua confiança que entenda a sua história. Não fica saltando de médico um para outro. Porque se você quer saltar de outro, você vai ter que começar tudo de novo. Às vezes o cara vai ter um entendimento errado, né? Aí se o cara, por exemplo, vai medir sua pressão e está com taquicardia, ele vai interpretar que você tem alguma doença. Às vezes não é. Às vezes você está fazendo uma ginástica e o trem está acelerado, tá? Por isso que é importante você ter um cara que conhece o seu caso, né? Muito bom. E aí nós temos algumas variações de pressões que também estão relacionadas à doença ou não, tá? Mas alguns casos conhecidos que você pode perceber aqui, ó, que aqui é normal heartbeat, né? Que é batimento cardíaco normal, né? E nós temos aqui essa pressão aqui, ó, normal, que o coração tá pum, e dá uma pausa, pum, dá uma pausa, pum, dá uma pausa, pum, dá uma pausa. Aqui você pode perceber que já tá alguma coisa errada, ó. Olha o tamanho dessa distância em relação aqui, ó. Aqui é um batimento curto, tá vendo? Aqui, olha o tamanho desse batimento. Muito grande, espaçado. Olha a diferença do normal para esse. Isso aqui, tem hora que ele tá curtinho, tem hora que tá grande. Aí o coração faz assim, ó. Papá, papá, papá. Entendendo? Isso aqui é chamado de arritmia. E existem diversos casos de arritmia acelerada, encurtada, e não vou entrar nisso aqui não. Então isso aqui é uma arritmia, batimento irregular do coração.
E temos o caso da isquemia. Olha que loucura esse batimento cardíaco aqui, ó. Olha, o normal é assim. Olha aqui, nem precisa ser muito gênio para você ver que tem alguma coisa de errado. Isquemia já é relacionado ao coração, né? O coração não recebe oxigênio suficiente, ele não bate irregular. Então tem essas variações aqui de pressão que pode acontecer também. Bom, agora vamos entrar no que todo mundo quer saber, que é as questões mais relacionadas ao nosso dia a dia, né? Porque disso aqui pouco importa se a gente não usar isso na nossa vida, tá? E a primeira pergunta que as pessoas fazem é: sal aumenta a pressão? Então tá, vou mandar uma experiência aqui para vocês. Pega um pires, aqueles pirizinho mesmo que você bota a xícara em cima, coloca um montinho de sal, uma colher de sal no pires. Aí coloca água na borda, não coloca em cima do sal, coloca ao redor, né? Vai despejando ao redor assim do sal. Você vai notar que o sal chupa a água, literalmente chupa, né? E o sal absorve essa água. Então, uma das propriedades do sal é fazer um negócio chamado osmose, né? Que a gente viu isso vai ver isso em biologia, né? Ele ajuda, né? Por exemplo, o sódio, que é composto do sal, né? Ele ajuda a água a entrar dentro da célula. Então, é muito comum o sal fazer isso. Agora eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. O que é sal? NaCl. Até que o Cl, né, o cloreto, não tem muita importância, mas o sódio, aí já temos um BO. Cloreto de sódio é sal. Eu preciso do sódio? Sim, precisa. Só que o problema é quando você come excesso, tá? Tudo nós precisamos. Se você pôr demais, aí vai dar BO. Porque o organismo funciona assim. O Deus fez as coisas perfeitas. Ó, Deus fala assim, ó, você precisa aí de, sei lá, você precisa apenas de 20 glicose por dia. Aí se tu põe 100, 200 glicose, vai acumular, porque só precisa de 20, né? Você tá pondo a mais, aí vai acumular. E toda vez que acumula alguma coisa no organismo, dá BO, tá? Simples assim, né? Então, o sódio é a mesma coisa. O sódio, você pode ingerir apenas 2,4 gramas de sódio por dia e ele vai trazer benefícios para você. Se você ingerir apenas 2,4 gramas. O problema é que esses 2,4 gramas é para tudo. Não é só o sal de cozinha, né? Quando você come uma carne, tem sal dentro dela. Quando você come uma salsicha, tem sal. Às vezes tem algumas frutas e verduras que tem sal, tem sódio dentro dela, tá? Então, esses 2,4 contando tudo que você come, tá? Você vê o que dá 2,4 gramas. Seria aí, você pega uma tampinha de caneta, enche de sal, 5 tampinhas daquela dá 2,4 gramas, tá? Mas só que é para tudo, contando tudo, não é só o sal que você coloca na comida não, é contando tudo que você come tem sódio, tá? Beleza? Que é muita coisa. Se você ingerir pouco sódio, pouco sal, você vai ter alguns benefícios. Quais são esses benefícios? Regula a pressão arterial. Sim, o sal, ele regula a pressão arterial. Pô, CP, mas você não acabou de falar que o sal aumenta a pressão? Você está tomando em exagero. Aí já dá BO. Porque ao invés dele regular, ele vai aumentar a pressão arterial, que eu vou explicar direitinho para vocês entenderem. O sal, ele promove a absorção de nutrientes. Exemplo, osmose, né? A célula está lá, aí precisa entrar um nutriente para dentro da célula. Aí o sódio ajuda a fazer a osmose para entrar dentro da célula e fazer a alimentação da célula, né, através da respiração. Então sim, o sódio ele ajuda a promover a absorção de nutrientes. O sódio estimula os impulsos nervosos, ele está relacionado à cascata, né, a reação química que faz o impulso nervoso. O sódio também auxilia na contração muscular e tem um monte de outra coisa que o sódio faz. Só que se você comer sal demais, vai sobrar e é aí que está o problema. O que acontece se o sal sobrar demais? Tem muito sal, o organismo não está conseguindo processar, o que vai acontecer? Tá lá, sua corrente sanguínea está cheia de sal, a água vai chupar e aí o cérebro vai falar assim, poxa, ó, lá na artéria lá tá faltando água. Joga água lá para a artéria para cobrir a situação. E aí vai vir muita água. Quando você enche alguma coisa de água, aumenta o volume. Aumentando o volume,
tu aumenta a pressão arterial. Vamos lembrar da fórmula? Olha a fórmula aqui, ó. Você aumenta aqui a pressão arterial, por quê? Porque você aumentou o volume sistólico, aumentou o volume, as paredes da artéria vão ter mais pressão e a pressão arterial vai aumentar, né? Sim, a pressão arterial aumenta quando você usa sal, sódio, tá? Aí você pergunta assim, mas e aquela questão das pessoas falam assim, eu tenho que pôr um sal na língua? Então presta atenção. Uma pessoa normal, seja homem ou mulher, come muito sódio, já come muito sal, tá? Se você fizer um levantamento, se fizer exame, você vai perceber que a quantidade de sódio que você precisa é 2,4, mas você vai estar com 10, 8, né? Então já tem muito, já tem muito. Aí tu pega o sal e põe na língua. Vai aumentar a pressão? Não. Por quê? Porque já tem sódio sobrando. Então, nesse caso aí, se você está com a pressão baixa, não é isso que vai aumentar a sua pressão. Você tem sódio sobrando. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o que acontece? Como que eu aumento a pressão arterial de uma forma correta, sem pôr sódio? Isso não quer dizer que vale para tudo não, tá? Porque tem pessoa que está com a pressão baixa porque ela não comeu, não se alimentou. Aí é outros 500, tá? Nesse caso, se a pessoa, por exemplo, ingerir, né, um alimento, a pressão vai regularizar, né? Mas normalmente não é isso, não é falta de alimento. Normalmente a pressão baixa por outras razões, né? Diabetes, hipoglicemia e etc. Não vou falar agora não. Você estou com a pressão baixa, o que eu faço? Você precisa distribuir o volume sanguíneo do seu corpo. E como é que distribui o volume sanguíneo? Ficando em pé? Não, ficando deitado. Então você vai deitar e colocar os pés para cima. Por que tem que colocar os pés para cima? Coloca seus pés ali no sofá, ou então na cabeceira da cama, ou põe um travesseiro, porque você vai fazer com que o fluxo sanguíneo vai descer para o seu corpo e vai em direção ao cérebro. E aí o cérebro vai receber um volume de sangue legal, vai entender que a pressão regularizou e sua pressão volta ao normal. Simples assim, sem pôr sal na boca, tá bom? Então o segredinho é este aí. Eu também achava que se pôr sal na boca, a pressão aumentava, mas não aumenta porque você tem muito sódio já, tá precisando tirar, não é pouco, você entendeu? Então quando você faz o exame lá, você vê que já tem muito sódio, não precisa, a maioria das pessoas não precisa mais de sódio, porque já tá cheio, tem excesso. Então não vai fazer diferença, vai poder aumentar mais, vai dar mais problema ainda para você, tá bom? Então, tá com pressão baixa? Deita, põe perna para cima, você vai ver que vai regularizar. E aí, nós vivemos numa sociedade que se alimenta demais e pratica pouco esporte. Aí que estamos um B.O. lascado. O indivíduo, ele come muita coisa gordurosa, muita coisa com sal, muita coisa, né? E acontece o seguinte, o nosso organismo, ele foi feito para trabalhar na normalidade. Se você está estressando, desgastando o seu organismo, é lógico que a longo prazo vai ter consequências. Sim, vai ter consequências. Sua pressão vai ficar sempre alta, alta. Você vai aumentar então o calibre das suas artérias e veias, né? As artérias vão ficar mais grossas por causa do seu mau uso, do meu hábito. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui que vocês não assustam não. A gente cuida tão mal do nosso corpo, tão mal, que o único momento que o organismo tem para desintoxicar a nossa vida é durante o sono, tá? Na hora que você está dormindo, o organismo fala, ufa, até que enfim esse camarada foi dormir. Você tá doido, me arrasou o pulmão, me arrasou o estômago, me arrasou o rim, o cara não para de beber, o cara não para de comer, entendeu? Então o organismo ele só consegue restaurar, reequilibrar a sua vida quando você está dormindo. O cara faz tanta coisa errada durante o dia que o organismo está afastado, tá? Então, o que acontece? Se você tiver mau hábito, durante muito tempo, você vai mexer nos seus órgãos. E aí você vai começar a danificar os seus órgãos. Vou te dar um exemplo para você entender. Estou com uma vasinha de água aqui que eu tomo água de pouquinho em pouquinho. Vem um camarada e enche 1 litro desse tamanho de água. 2 litros de água. Bebe tudo. Isso é certo ou errado? Errado. Por quê? Porque imagina seus rins.
Seus rins é um filtro, né? Ele é feito para filtrar quantidades poucas. Aí tu enfia 2 litros de uma vez para ele filtrar de uma vez. É lógico que se você fizer isso várias vezes durante um ano, você vai esforçar seu rins, você vai estressar o seu rins à toa. É a mesma coisa com alimentação, né? Você está estressando seus órgãos. E aí ele vai gerando consequência, porque ele não é de ferro, né? Ele tem validade, né? E um dos problemas em relação à artéria é isso aqui, ó. Você vai engrossar os seus vasos, né? Então tem um vaso sanguíneo normal aqui, que ele tem uma espessura relativamente fina, e aí com o tempo ele vai engrossando, a espessura dele vai ficando maior, ele vai ficando mais rígido, ele não é tão maleável, tá? E acontece um aumento aí no volume, na pressão, né? Porque imagina só, se você pegar o dedinho seu e botar numa mangueira, quando você coloca o dedinho na boca da mangueira, o que acontece? A água vai esguichar mais longe, né? Aqui é a mesma coisa, tu tem um volume, o trem está estreitando, tá sob pressão, estreitando, o esguicho de líquido vai muito mais longe, tá? E também a flexibilidade da sua artéria vai sendo reduzida, né? Então a pressão sempre fica alta, porque também não tem flexibilidade nos vasos. Fazendo isso sempre, a pessoa nunca muda, sempre é do mesmo jeito, come demais, trabalha de menos, não pratica esporte, é a mesma coisa. E vai todo ano, ano após ano, você só vai arrebentando com suas veias, suas artérias, tá? E aí o que acontece? Começa a dar problema também nas válvulas. E as válvulas é como se fosse uma porta. Ela abre e fecha, abre e fecha. Se você não cuida bem das suas válvulas, não tem uma vida saudável, elas vão dar problema. Ah, CPI, o que acontece se as válvulas der problema? Vem comigo que vocês vão ver. E aí, tu fazendo algumas coisas na sua vida desregrada, as válvulas começam a dar problema. CPI, o que acontece se as válvulas der problema? O sangue retorna. Ele vai para um lugar onde não poderia ir. O sangue tinha que subir, né? Mas ele está descendo aqui, ó, e ficando acumulando na parte de baixo. CPI, qual que é o problema do sangue acumular? Vamos lá, então vou repetir. Tá aqui as suas válvulas. O sangue tem que subir, as portas abrem, fecham, ele não volta mais. Se as válvulas estão desregular por algum problema, ou ela não abre, às vezes não fecha, ou abre pouco, deixa uma passagemzinha, algum problema ela não funciona bem, o sangue retorna. E o sangue que tinha que estar aqui em cima, ele vai ficar aqui embaixo acumulando, tá? Ele fica aqui embaixo acumulando. E qual que é o problema disso? Vamos lá. Primeiro problema, aumenta a pressão. Então, esse ponto aqui, onde o sangue está acumulando, vai aumentar a pressão, exercendo força. Pode, por exemplo, arrebentar, porque ele já tem pressão de um sangue normal. Aí vai juntar mais líquido e vai dar mais pressão e pode até arrebentar, tá? Então, aumentando muito a pressão nesse ponto. Segundo problema, o sangue cria coágulo. O que é um coágulo? É um sangue, como o povo diz antigamente, repisado. O sangue morre, né? E começa a juntar hemácia com hemácia e fica aquele crombolho, parece um caroço. E esse coágulo, ele pode subir para o coração e ir direto para o cérebro. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Bom, aí o que acontece? Tá lá, seu coração tá batendo bem, tranquilo, e você tá com uma vida desregrada. E aí deu um problema numa válvula, numa artéria, deu um problema e criou um coágulo. Esse coágulo vai sair e cair lá no seu ventrículo. Ele vai ser injetado lá para as artérias e da artéria ele vai subir para onde? Para onde que ele vai subir? Vai subir para o seu cérebro. E o problema do cérebro é que tem muitas veias pequenas, e ele não vai aguentar a pressão desse coágulo. Quando esse coágulo chegar no seu cérebro, ele vai rebentar as suas arteríolas e tal, e aí vai criar um vazamento, um sangramento. E esse sangramento, né, é chamado, né, de acidente vascular cerebral, tá? Que pode acontecer de diversas formas, né? No caso da minha esposa, por exemplo, ela tem uma bolsinha lá no cérebro que ela tem que cuidar. Por quê? Se por acaso um coágulo passar ali, arrebenta. E aí sangra com borra, né? Então, cuidar da saúde, alimentação saudável, atividade física, para tentar evitar isso de acontecer. Então, jogar lá para frente, né, a bomba.
Então, é basicamente isso que acontece, pessoal, quando quando acontece um coágulo no nosso cérebro. Tá aí a importância de uma alimentação saudável, de cuidar bem do nosso coração, cuidar bem das nossas artérias, né? Não ficar usando besteira e etc, né? E eu vou mostrar também, agora nessa parte, uma das coisas que a medicina evoluiu. A medicina evoluiu bastante em alguns aspectos, outros nem tanto, né? Mas em alguns aspectos a medicina evoluiu bastante e hoje temos algumas coisas que faz nas artérias para poder minimizar esses riscos. Então, vamos supor que fez um exame, você detectou que você tem ali uma placa de ateroma, alguma coisa que está impedindo o fluxo do sangue. Tu injeta ali um balão, injeta esse balão, cria uma telinha ali, ó, e o caminho voltou a ficar normal para o fluxo de sangue. Isso aqui é maravilhoso. Mas só que para você identificar isso aqui, você tem que ficar fazendo check-up, em um dos check-ups do coração, né? Por isso eu recomendo muito que você tenha aparelho de pressão em casa. Aqui em casa a gente tem 3, tá? E a gente sempre faz as medições para sempre estar olhando como é que está a pressão. Alimentação saudável, pouco açúcar, ou se possível tirar, eu já tirei o açúcar da minha vida, tirei o sal da minha vida. Quando eu uso sal do Himalaia, mas a maioria das vezes eu tento comer sem sal, tento comer sem açúcar. Meu chá é sem açúcar, tomo chá todos os dias, né? Sem açúcar, bastante líquido, né? Atividade física, alimentação saudável, né? E tirando as toxicidades, né? Na verdade, para você ter uma vida saudável de pressão arterial e de coração, você precisa fazer isso aqui, ó. Ter uma vida equilibrada. Na minha série de Envelhecer Saudável eu falei sobre isso. Existem 3 áreas da nossa vida muito importantes: alimentação, psicológico e físico. O problema é que as pessoas entendem mal isso aqui. Essas 3 áreas são muito importantes. Não tem uma área mais importante que a outra. Elas são importantes todas as 3. O problema é que as pessoas investem somente em uma. Quer ver um exemplo? Hoje os jovens e adolescentes estão ligados a muito eletrônico, né? Celular, televisão, fica direto na tela do negócio, jogando videogame. Isso não é ruim. O problema é que as 3 áreas têm que estar em equilíbrio. E se tu fica 24 horas na TV, isso vai chamar comida, ó. A alimentação vai ficar ruim. A área física vai ficar ruim, porque você não exercita seu corpo. Então você tem que dividir o seu tempo para ter uma mente equilibrada. O que significa uma mente equilibrada? Físico, alimentação e psicológico forte. Para você fazer isso, você tem que distribuir, investir em todas as áreas. Não invista apenas no psicológico, tá? Essa geração hoje é só psicológico. Faça pintura, mexa com madeira, mexa com hidráulica, faça esses serviços de casa, lavar panela, lavar roupa, lavar um tênis. Isso tudo é importante para deixar uma mente equilibrada. Lembre sempre, se você está investindo apenas numa área, é porque tem problema, tá? E os seus órgãos vão pagar, e pagar caro, tá? E para terminar o vídeo, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu não ligo em morrer. Deus sabe o dia que eu vou morrer. O que eu me preocupo é ficar numa cama muitos anos, sofrendo e dando trabalho para os outros. Isso eu preocupo. Por quê? Porque existem doenças causadas por a gente mesmo, que deixa a gente fazendo hemodiálise, né? Esse dia mostrou que refrigerante diet está relacionado ao Alzheimer, você não sabia, né? Porque o refrigerante diet ele tem uma substância dentro dele que não digere, ela acumula dentro do organismo. Dá BO, tá? Tenha uma vida mais saudável, coma sempre coisas naturais. Evite o industrializado, faça exercício, pratique esporte, seja uma pessoa atuante, largue os eletrônicos, porque a gente usa eletrônicos demais. Vamos conversar mais, vamos tocar um instrumento, tocar um violão, invista em leitura, invista em outras áreas, exceto o eletrônico, e você vai ver que isso vai produzir frutos na sua vida. Eu pratico isso todo dia, eu estou tendo altos benefícios, tá? Pessoal, não queira ter uma veia entupida, um AVC, não queira ter uma válvula interrompida, cuida da sua saúde. Esse é o segredo, tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho sobre pressão arterial, tá? A gente vai continuar falando mais sobre esses temas, está tudo dentro da nossa série de saúde. E eu vou continuar falando também dos aparelhos de pressão, como é que faz a diferenciação, porque isso é muito importante. As pessoas precisam aprender a medir a pressão
aprender a cuidar do seu aparelho de pressão, aprender a cuidar da saúde, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar o like, se inscrever nesse canal. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!